Bom, agora vamos aprender a balancear uma equação, né? Eu coloquei essa do zinco HCl e já estava balanceado. 1 de zinco para 2 HCl, né? Então agora vamos aprender a balancear. Então eu vou pegar uma equação aqui uma equação tradicional que eu gosto. Então vou pegar aqui o H2S, tá? Reagindo com a molécula de Br2 em meio aquoso, tem a água no meio aqui também, água. Uma seta, e aí eu coloco aí os produtos que são o ácido sulfúrico, o H2SO4 e o ácido bromídrico HBr. Legal. Bom, um recado importante, quando você for balancear uma equação, se você tentar pelo método tradicional, mesmo que seja um processo de óxido-redução, às vezes você consegue, porque tem equações que são muito simples, tá? Você só vai usar esse método que eu vou te falar agora quando não tiver outro jeito. Quando pelo método tradicional, fica difícil. O método tradicional é aquele do tentativa e erro, né? Você vê quantos átomos de enxofre tem do lado esquerdo, quanto tem do lado direito, vai chutando valores até balancear. Tem equações que são complicadas, né? Principalmente equações de óxido-redução mais avançadas. Então, agora, outra coisa importante. Quando é que você sabe que uma equação é de óxido-redução? Quando você tem elementos variando a carga ao longo do processo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o enxofre antes da reação, no lado dos reagentes, na molécula de H2S, o enxofre tem carga menos 2. No ácido sulfúrico, que é produto, ele tem carga mais 6. Tá? Então, claramente, ele variou a carga. Então, isso já é um processo de óxido-redução. Já percebi isso. Tá? Agora, quando você colocar a carga em cada um dos elementos, de cada forma, e perceber que não tem variação de carga, aí não é um processo de óxido-redução. Tá? É assim que você vai descobrir. Então, usando regras que a gente já discutiu na aula anterior, vamos lá. O enxofre é menos 2, está na 6A. O hidrogênio é mais 1, está na 1A. Bromo, substância simples, cada bromo é 0. O oxigênio, 6A menos 2. Hidrogênio, cada hidrogênio é mais 1. O oxigênio é menos 2, vezes 4, menos 8. Cada hidrogênio é mais 1, vezes 2, mais 2. Mais 2, menos 8, menos 6. Para dar 0, o enxofre tem que ser mais 6. Isso a gente fez naquela aula de cálculo de NOx, né? A nossa terceira regra lá. O bromo é menos 1 e o hidrogênio é mais 1 nessa fórmula. Tá. Aí a gente vai ver quem está variando a carga. Quem está variando a carga? Hidrogênio não é mais 1 em todas elas, né? O enxofre, ele passa de menos 2 para mais 6. Isso aqui é uma redução ou oxidação? Se a carga está aumentando, lembra disso? A carga está aumentando, ela está passando de menos 2 para mais 6. Claramente, nessa diferença aqui, a gente tem uma diferença de 8. Então, na verdade, ele está perdendo 8 elétrons, porque a carga está aumentando, é um processo de oxidação. Então, por isso que a gente coloca aqui um delta. O delta está indicando a variação de carga, né? A carga não está constante, como no hidrogênio, por exemplo, está variando. E a gente coloca ox, porque é uma variação de oxidação. E outra coisa, o delta ox é variação de oxidação por átomo. Cuidado, hein? Eu vou falar já já. Não é por molécula, é por átomo. Nesse caso, vai coincidir, mas nem sempre coincide, tá? Então, por padrão, delta ox, 8 elétrons perdidos por átomo de enxofre, tá? Outro cara que está variando é o bromo. O bromo está aqui, ó. O bromo está passando de 0 para menos 1. Né? Ele está passando de 0 aqui para menos 1 aqui. Então, claramente, há uma variação, é um elétron só, mas como a carga está diminuindo agora, ou seja, você está passando aqui em cima, ó, você está passando de 0 para menos 1. Então, a carga claramente está caindo. Né? Se ela está caindo, isso aqui é um processo de redução. E é apenas um elétron envolvido, porque vai de 0 para menos 1. Tudo bem? Bom, agora eu vou fazer um raciocínio meio que de cabeça, depois eu vou colocar a formulinha não tem erro, não é bitola, essa formulinha tem muita lógica, tá? E a formulinha sai direto. Mas primeiro vamos fazer um raciocínio para você aprender como é que isso funciona, tá? Cada molécula de enxofre, cada molécula de H2S, aliás, H2S, está perdendo quantos elétrons? 8. Não é isso? Porque cada enxofre perde 8, só tem um enxofre, e ele faz parte da molécula de H2S. Então, a molécula de H2S está perdendo 8 elétrons. Tá. Cada molécula de bromo, Br2, está recebendo quantos elétrons? Veja,
Se você olhar aqui para o lado direito, lá dos reagentes, né, você vê que tem bromo na forma de Br2, bromo zero. Desse outro lado aqui, ó, do lado dos produtos, tem algum bromo com carga zero? Não. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo o bromo que eu tenho aqui, ó, todo o bromo que eu tenho no Br2, ele está sendo reduzido a Br-, tá? Então, na verdade, você pode pensar assim, os dois bromos que eu tenho nessa fórmula foram reduzidos. Por isso que não sobrou bromo zero. Tá? Muito bom. Então, posso pensar assim, cada bromo dessa molécula de Br2 recebe um elétron. Só que a molécula é formada por dois átomos de bromo, tá? Então, se um átomo de bromo recebe um elétron, a molécula de bromo, que tem dois átomos de bromo, vai receber dois elétrons. Então, posso pensar em 2 elétrons por molécula, certo? Então, fazendo esse raciocínio, vamos lá. Cada molécula de H2S perde 8 elétrons. Cada molécula de Br2 ganha 2 elétrons. Então, qual é a proporção que eu tenho que ter de molécula de H2S para Br2? Se eu tiver uma molécula, por exemplo, de H2S, quantas moléculas de Br2 eu tenho que ter? Veja, elétron perdido tem que ser igual a elétron recebido. Você não pode ter elétron que fica no meio do caminho, tá? Então, se quem está perdendo é o H2S, se quem está ganhando é o Br2, os 8 elétrons, né, perdidos pela molécula de H2S vão ter que ser recebidos pela molécula de Br2. Então, vamos lá. Quantas moléculas de Br2 eu tenho que ter para pegar esses 8 elétrons, se cada molécula ganha 2? Tem que ter 4. 4 vezes 2, 8. Uma molécula de H2S perde 8 elétrons, 4 moléculas de Br2 vão receber esses 8 elétrons. Cada uma ganha 2. No total, as 4 vão receber 8. Deu para entender? Então, eu quis fazer desse jeito para você entender como é que funciona. Agora, na prática, a gente pode usar a formulinha. E, ó, a formulinha não é bitola, não. Ó. Quer ver? Ó, delta form igual delta ox vezes um número aqui, ó. Tá? O que é esse delta form? Então, vamos lá. Esse delta form é o número de elétrons por fórmula, tá? Perdidos ou recebidos. Aqui é delta ox, vai ser perdidos. Mas tanto faz, vou fazer para redução também. Esse delta ox é número de elétrons por átomo. Então, vê se não tem sentido. Isso aqui é o delta ox é o número de elétrons perdidos por átomo. Então, de acordo com a equação, quantos átomos cada enxofre está perdendo? 8. Quantos átomos de enxofre eu tenho na molécula de H2S? 1. Então, no total, cada fórmula vai perder 8 elétrons. Aí, não tem sentido. Não é? Se cada átomo perde 8 e eu tenho só um átomo por molécula, a molécula vai perder 8. Certo? Aí você repete um truque aqui para ficar mais fácil. Repete a fórmula H2S aqui do lado. Tá? E vamos pegar o delta form também para redução. Tá? Então aqui você pega o delta reg vezes o número de átomos. O que é o delta reg? A variação de elétrons da redução, certo? Cada átomo de bromo perdeu um elétron, mas na fórmula Br2 eu tenho 2 átomos de bromo. Então, se cada átomo ganha um elétron e eu tenho 2 átomos por molécula, cada molécula vai ganhar 2 elétrons. Então, eu coloco 2 e vou repetir aqui o Br2. Aí você cruza, porque o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos, por isso que a gente cruza. Então, aí o coeficiente do H2S vai ser 2 e o coeficiente do Br2 vai ser 8. Então, quando a gente faz esse cruzamento, a gente faz para quê? Para o número de elétrons perdidos ser igual ao número de elétrons recebidos. Tá? A proporção é 1 para 4. Tá? Agora, o 2 não está errado. Né? Você vai ter 8 elétrons por molécula, tem 2 moléculas, 16. Você tem 2 elétrons recebidos pelo Br2, certo? Por molécula, tem 8, vai dar 16. Então, 16 perdidos e 16 recebidos. Tanto faz, tá? Mas a proporção é 1 para 4. E aí o restante, o que você faz? O balanceamento convencional, tá? Então, cada molécula de H2S tem um átomo de enxofre, você tem 2 moléculas, tem 2. Então, você coloca 2 na frente do ácido sulfúrico para ter 2 átomos de enxofre também aqui no total, tá? 8 vezes 2, aqui do Br2, do bromo, né? 8 vezes 2 dá 16, então coloca 16 na frente do HBr
porque só tem um bromo por molécula. Oxigênio, 2 vezes 4, porque cada molécula de ácido sulfúrico tem 4 oxigênios, 2 moléculas 8. Tem que colocar 8 na frente da molécula de água. E aí eu vou ter hidrogênio no total. Ele acabou balanceando sozinho. Eu tenho 16 hidrogênios pela fórmula aqui do HBr, mais 4 da molécula de ácido sulfúrico, 20. 8 vezes 2 do 8 da molécula de água, 16 hidrogênios, mais 4 da molécula de H2S, 20 hidrogênios do outro lado também. Certo? Bom, espero que você tenha entendido. Isso não é complicado, né? Tem perfeita lógica e coerência. Não esqueça que o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. É por isso que a gente faz esse tipo de balanceamento. Um abraço para vocês, boa semana, até a próxima, um abraço, tchau, tchau. Tchau!